Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora aprender a fazer um mix de farinha sem glúten? Bom, vamos lá. Para esse mix eu vou utilizar 4 tipos de farinha e eu vou falar um pouquinho sobre o porquê utilizar cada uma delas, as possibilidades, o que dá pra gente fazer com esse mix de farinha. E eu gostaria de falar também um pouquinho a respeito da questão de ser saudável, sabe? Porque eu vejo muita gente assim, vou tirar o glúten e aí essas farinhas serão saudáveis. E eu gostaria de deixar claro aqui que todas essas farinhas que a gente vai utilizar são cheias de carboidratos, exceto a farinha de castanha. Então, se você, por exemplo, tem diabetes, tem alguma condição que não pode consumir muito carboidrato, é melhor maneirar ou evitar, tá bom? Comer só de vez em quando. Porque eu tenho que ser honesta, eu não posso falar que essas farinhas são saudáveis. Algumas sim vão ter benefícios para a nossa saúde e o conjunto delas vai te trazer uma saciedade maior, onde você também não vai consumir tanto, porque talvez em um pedaço de bolo você já vai ter uma saciedade maior. Mas se alguém te vender a hipótese, vamos dizer assim, se alguém te falar que esse tipo de mix de farinha sem glúten é saudável, não é, ok? Ela é um pouco mais funcional. Ela não vai ter a questão do glúten e vai ser saudável para a pessoa que não pode consumir glúten. Mas falar que ela não tem caloria, que ela não se transforma em glicose depois, aí a gente estaria mentindo, tá bom? Então vamos lá. A primeira farinha que eu vou utilizar, o Felipe consegue chegar de pertinho pra gente mostrar? Vai ser a farinha de aveia. Essa farinha de aveia, ela é uma farinha integral e você vê que ela é o pozinho, não é aveia em flocos, nem o farelo de aveia. Deixa eu mostrar todas as farinhas primeiro e aí eu falo sobre a questão de cada uma. A segunda opção aqui vai ser uma fécula de batata. A fécula de batata, ela tem aquela mesma textura do amido de milho, sabe? Que fica pegando. Você pode também substituir a fécula de batata por fécula de mandioca, caso você não encontre, ou mesmo o próprio amido de milho. Aqui nós vamos ter a farinha de arroz. A farinha de arroz, ela já não fica pegando igual a farinha o amido de milho, né? Ou a fécula ali de batata. Ela já é mais soltinha, ó, por ser mais seca. E, por último, a farinha de castanha do Pará. Pode ser qualquer outra oleaginosa, como amêndoas, castanha de caju, mas eu opto pela farinha da castanha de Pará por ser mais fácil de encontrar e ter um valor mais acessível também. Do Pará, que agora é do Brasil. Isso, do Pará, que agora é do Brasil. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre a farinha de aveia. Por que eu trago ela para esse mix? Porque a farinha de aveia, ela tem um benefício ali funcional do intestino, ela vai trazer muita saciedade para a nossa receita, inclusive vai ser a maior parte de proporção, né, que eu vou usar é a farinha de aveia para esse mix. Só que eu quero falar algo aqui a respeito sobre a aveia. Bom, a gente sabe que o grão da aveia não contém glúten, né? Ele naturalmente não contém, ele não possui glúten. Mas pode acontecer uma contaminação cruzada, devido ali ser trabalhado no mesmo lugar, na mesma máquina, né? O mesmo maquinário, aparelhos ali, onde operou o trigo. E não só a farinha de aveia, as outras farinhas podem acontecer isso também, de ocorrer contaminação cruzada. Mas a gente vem falando muito isso só com a farinha de aveia. Então, eu quis até deixar a caixinha aqui, ó, que é a que eu tô utilizando. Que aqui, ó, filma aqui pertinho pra mim, Luiz Felipe. Aqui nos ingredientes fala contém glúten. Esse contém glúten é igual eu falei, por conta de contaminação cruzada. Então, se você tem uma condição celíaca, tem alguma doença autoimune, alguma condição intestinal, a qual te impossibilita de consumir o glúten em qualquer hipótese, então opte por uma aveia sem glúten. A gente acha ela no mercado, ela é uma farinha de aveia um pouco mais cara, mas consegue encontrar, tá bom? Eu, por exemplo, eu tenho uma condição intestinal chamada síndrome do intestino irritável.
Então eu tenho uma hipersensibilidade ao glúten, uma hipersensibilidade tardia, que se fala. Mas eu consumo essa aveia que contém esse glúten de contaminação cruzada e não me faz mal, tá? Então, assim, é só uma dica. Vai ter pessoa que tem essa mesma condição que eu tenho, intestinal, e que vai comer com o glúten e vai passar mal. Então, é só você ir se sentindo, se conhecendo, né? A gente tem que conhecer o nosso corpo, o nosso organismo e ver o que cabe pra gente. Mas, então, é só trocar, né? Existe a farinha sem glúten, de aveia sem glúten também, tá bom? Então, qual vai ser a função da nossa farinha de aveia? Trazer saciedade pra gente, pra massa, ela vai trazer um pouco de estrutura também. E é importante a gente fazer o mix, gente, por quê? Porque nenhuma farinha sozinha vai conseguir ter todas as funções que a farinha de trigo tem. Porque o glúten é uma proteína bem completa, né? Ele, ao mesmo tempo que ele traz elasticidade, ele consegue trazer estrutura para a massa. Então, no caso aqui, para a gente chegar perto do que o glúten traz para a farinha de trigo, a gente tem que fazer um mix. Então, vamos usar a farinha de aveia, a fécula de batata, que também pode ser substituída por fécula de mandioca ou amido de milho. A função dela é dar liga, trazer elasticidade para o nosso bolo, para que ele fique fofinho, né? Fica aquele bolo macio, sabe? Não ficar aquele bolo socado. Igual tem bolos com somente farinha de aveia que vocês vão ver que fica uma massa mais pesada. Então tem que ir dosando muito bem. A farinha de arroz é uma farinha mais sequinha. Ela vai trazer estrutura para sua massa. Não vai deixar que o bolo fique quebrando. Essa é a função dela junto do mix. Mas tem gente que faz o bolo só de farinha de arroz. E aí, o que acontece com esse bolo? No dia que você faz, ele fica gostoso, ele fica bacana. Mas pro outro dia, o que pode acontecer? Dele rachar, porque ela é uma farinha seca. Então ela vai puxar toda a umidade do bolo e vai quebrar aquele bolo, vai esfarelar muito fácil. Então tem que ter uma dosagem. Eu particularmente, eu opto pelo mix. Eu não gosto de fazer só com a farinha de arroz, até porque também a farinha de arroz é uma farinha que não tem muito valor nutricional, sabe? É uma caloria vazia, assim como também a fécula de batata. Já a farinha de aveia vai ter bastante nutrientes, tá bom? Embora seja rica em carboidrato, mas tem bastante nutriente. Vamos lá. Por último, a nossa farinha de castanha do Pará, ou castanha do Brasil. Ela, olha pra vocês verem como que ela é soltinha, ela tem uns granulozinhos ainda. Essa farinha, além de trazer para nossa receita ômega 3, que é super saudável, faz bem para a saúde, ela vai ter óleo, né? Um óleo, uma gordura boa, vamos dizer assim, e vai trazer umidade para nossa massa, que é importante. E qual vai ser a proporção aqui? Tudo isso aqui junto vai dar 1 kg. É como se eu estivesse pegando um pacote de 1 kg de farinha para eu poder abrir e tirar ali as xícaras, né? Então, vão ser 450 gramas de farinha de aveia. E por que eu utilizo essa quantidade? Porque é a quantidade que vem na caixinha, então eu já gosto de utilizar ela toda, tá? E também eu acho que essa proporção fica bem bacana. 450 gramas de farinha de aveia, 200 gramas de fécula de batata, mais 200 gramas de farinha de arroz. Então aqui vai ser o mesmo peso das duas, uma para maciez e elasticidade, outra para estrutura, né? Para ficar bem equilibrado, não ficar pesado demais, seco demais, borrachudo demais, tudo com equilíbrio. E 150 gramas da farinha de castanha. Por que eu coloquei menos? Porque é uma farinha um pouco mais cara, então eu quis tentar trazer um equilíbrio também nessa questão de acessibilidade, porque, né, a gente precisa, e sempre que puder fazer receitas com esse mix, né, então é importante a gente trazer uma farinha boa, mas que numa quantidade que seja acessível para todo mundo. Então vamos lá. Aqui já tá tudo peneirado, tá, gente? Eu passei tudo pela peneira antes. Agora eu vou para filmar o processo. Ó, eu mesmo passando na peneira fica os gruminhos, né? Não é nem gruminhos, são as pelotinhas que dá. Vou virar aqui a farinha
a fécula de batata. Vou misturar bem. O segredo desse mix também, gente, é misturar muito bem. Porque se deixar mal misturado, quando você for utilizar, não vai nas proporções iguais, né? Ó. Também elas super se integram aqui. E é um mix que rende muito. Eu vou fazer aqui 1 kg de mix de farinha. Você pode fazer metade, se preferir. Agora, os 200 gramas da farinha de arroz. Vou misturar também. Essa parte aqui, se vocês quiserem misturar com um batedor de arame, né, que é o fouet, também ajuda bastante. Eu vou na espátula mesmo, porque eu já tô acostumada com essa espátula aqui. Tá bem misturadinho, tá vendo? Você não vê cor de farinha separada aqui. E por último, a nossa farinha de castanhas. A farinha de castanha do Pará, ela não traz um residual para a receita. A gente não percebe, assim, sabor forte, sabe? Eu gosto bastante de usá-la. E depois de tudo prontinho, eu já tô misturando aqui nesse pote porque eu já vou deixar nele. É uma vasilha de plástico que tem uma vedação muito boa, isso é importante para não entrar nenhum tipo de bichinho. E pela questão também de umidade do ar, né? A cidade que a gente mora é bem úmida. Agora, uma dica legal também para você colocar, para proteger qualquer tipo de farinha que você for usar, fubá, farinha de trigo na sua casa, e não dar aqueles carunchinhos, sabe? É colocar folhinha de louro. Então, quando termina de misturar tudo, coloca aqui umas 2 folhinhas de louro, e tampa, e pode deixar fora da geladeira mesmo, não tem problema. E a folha de louro não traz nenhum sabor aqui pra farinha, tá? Então, misturadinho. Vamos lá. Para o que serve a nossa farinha? Em que a gente consegue usar essa farinha, esse mix de farinha sem glúten? Bolos, panquecas, crepe, torta, tanto aquelas tortas salgadas, sabe? Que a gente faz de liquidificador com sardinha, atum. Torta doce, tipo cheesecake, aquela base da banoffee. Dá pra fazer biscoitinhos amanteigados, dá pra fazer rocambole. Enfim, é uma massa bastante versátil, tá? Bem saborosa, bem funcional e fica excelente nas suas receitas. Eu espero que você tenha gostado e continue acompanhando os nossos vídeos, que eu vou trazer várias receitas utilizando o nosso mix de farinha sem glúten. Tchauzinho, até o próximo vídeo.